somente os títulos nas Copas vão salvar o Dorival Júnior no Flamengo. É isso mesmo. Ou ganha, ou área. É mais ou menos isso. Não tem outra história nessa parada aí. Ou o Dorival ganha as Copas com o Flamengo, ou de fato não ficará no Flamengo em 2023. Ok? Todo mundo sabe o que ele é no Flamengo, um técnico tampão. Ao mesmo tempo, muitos também entendem que o trabalho dele é muito bom. Todos sabem que ele fez ali, que tem participação na reconstrução deste Flamengo, na reconstrução da competitividade dessa equipe do Flamengo. Todo mundo sabe que coube a ele, Dorival Júnior, acabar com a dicotomia Pedro ou Gabigol, que, a meu ver, não é uma coisa simples. O Pedro, quando tinha que jogar no lugar do Gabigol, nem sempre rendia. Havia o fantasma ali do titular sempre perseguindo o reserva. O Dorival acaba praticamente com essa dicotomia e favorece não somente o jogo do Pedro, como para mim, do ponto de vista da equipe também favorece o jogo da equipe, o jogo coletivo da equipe, porque o Gabigol, embora não seja um jogador, não esteja brilhante nessas últimas partidas, é um jogador cujas as ações praticadas em campo conectam inúmeras ações importantes para o modelo de jogo deste Flamengo do Dorival. Cabe também ao Dorival, vamos combinar aqui, né? Um acerto bem relevante no sistema defensivo, na defesa do Flamengo, inclusive com a recuperação de jogadores como o Léo Pereira. Ninguém dava bola para o Léo Pereira, e hoje é um jogador importante para a equipe do Flamengo. Mas isso tudo não vai assegurar para o Dorival que ele permaneça no clube durante muito tempo, caso ele não conquiste as Copas. E isso também é à luz do que tem sido o desempenho da equipe nos últimos jogos. E é dentro disso que nós vamos comentar. E também falar das finais, né, das datas, né, dos dois jogos da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. Antes disso, só pedir a sua autorização para falar que este vídeo tem um patrocínio da o 1xBet, gente, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida. É uma gigante mundial, bookmaker, gente, uma gigante impressionante. A 1xBet, né? E para você que curte uma aposta esportiva, a questão é por que você vai sempre na mesma casa de aposta? Por que não tentar mudar? Em tal caso, por que não mudar para aquela que é tida na Europa como a mais confiável do mundo? Vai tratar você sempre como consumidor e não apenas como apostador amador. Não vai ficar, por exemplo, suspendendo mercados nos acréscimos dos jogos. Isso é importante que eu vou falar agora. Se você receber R$100 no caso de aposta, você vai. Se você ganhar nas apostas R$100, você vai receber esse dinheiro sem muito problema. Mas se você ganhar acima de R$1.000, 2, 3, 4, aí a situação é completamente diferente. E neste momento você vai entender que a 1xBet é uma casa de aposta diferenciada. Ela vai entregar para você os seus R$100 se você ganhar. Ela vai te entregar os seus 10, 20 mil reais se você eventualmente ganhar, imediatamente e sem nenhuma burocracia. Aproveite aí que a gente vai ter as datas FIFA, Brasil em campo, nos amistosos, por exemplo, contra a Tunísia. É muito provável que o Brasil ganhe esses jogos aí. Aproveite aí. Agora, se você já é cadastrado usando o meu link, quando você se decidir por apostar, fazer apostas, use e abuse de apostar usando a 1xBet, que também vai comunicar para eles que vale a pena investir neste canal, que felizmente está crescendo aqui no YouTube. Né? Muito obrigado à torcida flamenguista pelo apoio que dá ao meu canal aqui do YouTube. E também a torcida corintiana, que está chegando agora no canal, ainda num número muito pequeno, perto da torcida do Flamengo. Mas ainda assim, muito obrigado aos torcedores do Timão. Tá? Então, usa o link que está na descrição desse vídeo, também no comentário fixado, para você dobrar, para você se cadastrar. E quando fizer, coloque o código promocional MANCHIJOSA para você dobrar o valor do seu primeiro depósito até o limite de $200. Tá bom, gente? Vamos falar então aí desse confronto entre Flamengo e Corinthians na final da Copa do Brasil, né? É a Copa dos Milhões. Já houve o sorteio, e o sorteio indicou o mandante, né, os mandantes. O Corinthians vai fazer a primeira partida no dia 12/10, na quarta-feira, às 21h15 e 45, na Neoquímica Arena. Essa vai ser a ida. A volta vai ser, evidentemente, no Maracanã, claro. Uma semana depois, no dia 19/10, também às 21h45. O que isso significa? Por um lado,
Quando a equipe decide dentro de casa, ela começa a decidir em casa, ela não tem uma possível desvantagem de não decidir o jogo da volta diante dos seus torcedores. Não é somente este o problema. Em geral, uma grande responsabilidade fica colocada muito para a equipe que está fazendo o primeiro jogo dentro de casa. Ela pode perfeitamente tirar uma grande vantagem disso, né? Conseguindo uma vitória esmagadora, uma vitória com uma diferença boa de gols. Mas, em geral, né, há uma grande pressão para essa equipe mandante para que ela construa esse resultado no primeiro jogo, até porque muita gente acredita que no jogo da volta, o outro time, no caso, o visitante, quando for anfitrião, vai ter a vantagem de jogar diante dos seus torcedores, e isso pode ser bastante importante. Então, há uma pressão, claro, legítima que é colocada em cima do mandante. Agora, de qualquer maneira, nesse sentido, o Flamengo acaba sendo favorecido, né? O Flamengo teve sorte aí, então, do sorteio. De qualquer maneira, tudo isso aí, gente, é em tese, né? Tudo isso é em teoria. Porque uma equipe pode perfeitamente também ter uma pressão muito grande e não conseguir o resultado, como eu já disse, mas ela pode perfeitamente construir um resultado com um bom placar, por exemplo, de 2 gols de diferença, e aí no campo do adversário não conseguir sustentar a vantagem. Nesse caso, talvez o 1-0 seja até mais importante para algumas equipes do que o 2-0. Vamos lembrar só o caso do Atlético Goianiense, que teve vantagem de 2 gols, 2-0 contra o Corinthians, né? Nos seus domínios, pela Copa do Brasil, depois foi goleado ali na Neoquímica Arena pelo Corinthians por 4-1. Também é o caso do São Paulo, que o Atlético Goianiense venceram por 3-1, e depois no Morumbi acaba perdendo a classificação, porque o São Paulo faz os 2 gols que precisava e leva a disputa e vence nos penais. Agora, evidentemente que a vantagem de decidir em casa é uma vantagem muito relevante. Nesse caso, essa vantagem fica para o Flamengo. O Corinthians vai caber, evidentemente, fazer tudo. Agora, é importante que o Corinthians não pense apenas numa vitória, né, no Química. É importante que o Corinthians, pelo time que tem, pela grandeza que tem, considere sim a possibilidade de jogar também para ter um bom resultado contra o Flamengo fora de casa. Né? Então, se não fizer o resultado, é muito importante que não perca a partida. Porque depois vai ficar muito complicado para virar o jogo contra o Flamengo lá no Maracanã. Mas se pelo menos empata, eu acho que já se mantém vivo na disputa. Se ganhar, também não significa que vai ficar com o título da Copa do Brasil, mas é um passo importante. De qualquer maneira, vamos agora avaliar o Flamengo. O Flamengo ele vem perdendo rendimento nos últimos jogos, gente. Isso é claro. O Fluminense fez uma grande partida contra o Flamengo, mas o Flamengo foi mal contra o Fluminense. Uma coisa tem a ver com a outra? Tem. Uma coisa não anula a outra? Não. O Fluminense pode ter ido mal e o Flamengo ao mesmo tempo ter ido bem. O Fluminense pode ter ido bem e o Flamengo ao mesmo tempo ter ido mal. Nesse caso, o Fluminense foi bem contra o Flamengo, mas o Flamengo também foi mal contra o Fluminense. Não foi somente o desempenho do Fluminense que explicou o triunfo da equipe das Laranjeiras, foi também o futebol praticado pelo Flamengo dentro de campo. Percebemos claramente que está havendo uma questão de rendimento aí, e está faltando também, em alguns momentos, leitura para o Dorival em relação ao que fazer durante o jogo. Inclusive com algumas substituições que dá até para entender, quando ele coloca Diego Ribas para jogar, dá para entender que ele quer lidar bem, ter um bom relacionamento com a panela, mas evidentemente que tem um custo para a equipe. O Flamengo vem perdendo 5 rendimentos nos últimos 10 jogos, ok. Teve 6 vitórias, teve 3 empates e 1 derrota. Olha, somente esses números já mostram que esse Flamengo não é o mesmo de umas 10 rodadas atrás, né? Antes dessas 10. Que era muito difícil o Flamengo perder uma partida com o Dorival. Era muito difícil que a equipe do Flamengo empatasse um jogo sob o comando do Dorival. Agora o Flamengo já empata e também já perde seus jogos. E nas partidas em que venceu, também não convenceu muito em relação ao futebol praticado em campo. Com o futebol praticado em campo em relação ao futebol praticado em outras partidas. Contra o Botafogo não foi bem. Contra o São Paulo, nos 2 jogos ali da Copa do Brasil, o Flamengo foi muito mal. O Flamengo no Morumbi teve 26 finalizações contra o seu gol, nem todas foram pro gol, mas 26 finalizações, 17 escanteios, contra 6, tá? Ou 9. 17 escanteios pro São Paulo contra 2. A gente não pode falar que isso foi um grande desempenho. Mas a equipe ganhou de 3-1, ok, ganhou muito em função da qualidade dos seus jogadores. Mas taticamente a equipe não foi bem. E é justamente taticamente que a gente percebe que o Flamengo está se perdendo. No jogo do Maracanã também foi um Deus nas acudas contra o São Paulo. O time do Flamengo realmente tem mostrado aí algumas dificuldades. Percebemos, olhando para o jogo, que as variações não estão
acontecendo como aconteceu antes também. Houve aí um estudo sobre a forma como o Flamengo está jogando, e nós não percebemos no Dorival uma capacidade, neste momento, pode ser que ele apresente a partir de agora, de conseguir gerar variações diferentes para dar conta da sua equipe ter um melhor desempenho em campo, fazer mais gols e vencer seus jogos sem tanta dificuldade. Assim, não dá para negar que houve um problema de desempenho. E ele está acontecendo nesse Flamengo. Significa, portanto, que o Flamengo não vai conseguir ganhar a Copa do Brasil diante do Corinthians? Tem nada a ver, gente. Final é uma outra história. Tem condição de ganhar, mas o Corinthians também tem condição de ganhar. Não há favorito nesse jogo, para esse confronto. Não há favorito. Porque você está diante do... É o clássico das multidões, entre dois gigantes do futebol brasileiro. Qualquer um pode vencer. Ainda que uma das equipes não esteja tão bem, ela pode perfeitamente vencer esse confronto, gente. Então não tem favorito. Agora, ao mesmo tempo que a gente percebe ajustes no Corinthians, que talvez não sejam suficientes, não significa que vão ser suficientes para vencer o Flamengo e ficar com o título, mas nós vemos sim ajustes na equipe do Corinthians. Descartem essa partida contra o América aí, porque foi com o time alternativo. O técnico também errou muito, mas quando o tal time titular em campo, Renato Augusto, inclusive, que está jogando muito bem. O Fausto Vera, que é talvez um dos melhores jogadores que chegaram ao Brasil recentemente, né? Dentro de campo, é um dos melhores, se não o melhor. Então, o Fausto Vera é muito responsável por esses ajustes do Corinthians. Então, o time titular é um time que só evolui, ao mesmo tempo que o Flamengo tem demonstrado queda. Então, o Flamengo não é favorito? Não. O Flamengo pode perfeitamente vencer os 2 jogos contra o Corinthians. Porque o Flamengo tem um elenco espetacular, tem um time muito bom, e também o Dorival Júnior ainda está, vamos combinar, o Dorival ainda está muito bem na parada. Né? Ele ainda tem muito crédito pelo que ele fez no Flamengo, neste momento aí. Né? Há uma queda visível, mas o técnico ele ainda tem crédito, embora tenha que parar de errar e tem que parar também de bancar algumas esquisitices também. Né? Agora, dá para o Flamengo e dá para o Corinthians conseguir ganhar esse título, gente. Claro que dá. Qualquer uma das equipes podem ficar com o título. Se o Corinthians ficar com o título, bom, na minha opinião, isso pode até mesmo mexer com a cabeça do Vitor Pereira e ele permanecer no Corinthians, porque já se decidiu que ele quer ir embora do Corinthians ao final da temporada de 2022. E se o Flamengo ganhar o título? Tá tudo muito bem. Se ganhar o título da Copa do Brasil, assim como também da Copa Libertadores de América, o Dorival pode perfeitamente ser mandado embora ao final do ano, porque ele foi contratado para ser um técnico tampão e, em tese, os dirigentes terão que ir atrás de um técnico em 2023. Se o Dorival ganhar, é muito capaz desses caras não irem atrás de técnico nenhum, contudo, né? E o Dorival ser mantido por mais no mínimo uma temporada no Flamengo. Porque esses caras têm dificuldades para buscar treinador, né? Não é um exercício fácil para eles. Tanto é que o anterior exercício ao Dorival foi de trazer o Paulo Souza para o comando do Banco de Reserva do Mengão. Sabemos o que deu. Então, na verdade, até existe uma hipótese do Dorival continuar. Mas ele tem que continuar mesmo. É um técnico que prefere as Copas e descarta o Campeonato Brasileiro. Vocês acham que esse técnico tem tamanho para ser técnico do Flamengo mesmo? De qualquer maneira, meus amigos, ao Dorival só cabe ganhar essas Copas para que ele consiga ter chance de ficar no Flamengo. O que pode salvar o Dorival no Flamengo são os títulos nas Copas. Porque se não ganhar essas Copas, a coisa pode ficar complicada para ele. E mesmo se ganhar uma Copa e perder a outra, provavelmente o Dorival será muito descartado no Flamengo. Dificilmente vai ficar no Flamengo se ele não ganhar essas Copas. E, portanto, para o Dorival, somente as Copas vão salvar o Dorival Júnior, o técnico do Flamengo, e mantê-lo no cargo em 2023. É isso.